Fala, jovem, tudo bem? Eu sou o Michel Nascimento, contador, criador da Começo Certo, e hoje a gente vai fazer um vídeo explicando como emitir uma nota para o exterior. Na verdade, nós já temos uma nota aqui ensinando os meios a emitir a nota para o exterior, só que depois de publicar o vídeo eu vi que ficou faltando algumas informações que são muito importantes, e o que me fez pensar em fazer um novo vídeo explicando melhor e com mais detalhes como estar emitindo a sua nota para o exterior. O primeiro detalhe é que para a gente emitir uma nota para o exterior, precisamos ter três coisas em mente que foram as principais dúvidas que surgiram durante este vídeo. Uma delas que não apareceu, mas é a invoice, que é um faturamento que você emite antes da sua nota fiscal. A utilização do código de moeda estrangeira, que antes não era algo cobrado pelas prefeituras, mas que para o padrão nacional passou a ser obrigatório. E qual é o valor que tu vai usar para emissão da nota fiscal? É o valor que depositaram na tua conta? É o valor da conversão de moeda para moeda? Qual é o código que a gente usa para estar informando essa moeda? Então, vários pequenos detalhes que acabam influenciando num todo na hora de emitir a nota fiscal. Então, peguei esse compilado de dúvidas que surgiram e montei uma apresentação rápida aqui para eu ter como base para poder explicar para vocês. Então, de vez em quando eu vou dar uma olhada aqui para a tela do computador para explicar cada um dos pontos. Então a gente começa pela necessidade da invoice. Ela está regulamentada pelo decreto 6759 de 2009 e também pela instrução normativa 800 de 2007. Então, a fatura comercial, que é o nome, é a tradução da invoice, né? Fatura comercial, ela serve para operações de exportação de serviço ou de produtos. Se tu vai exportar um serviço ou um produto, você primeiro encaminha essa invoice para o seu cliente e depois, no momento do embarque da mercadoria ou da prestação do serviço, você emite a sua nota fiscal. Resolvido esse primeiro ponto da invoice, o que nós temos agora? O que vai de informação nessa tal de invoice? Né? O que vai nessa fatura comercial? Vai os dados básicos, tanto da tua empresa, quanto também do teu cliente. Tu vai informar o valor do serviço em moeda estrangeira, uma descrição do produto ou do serviço que você está prestando, o nome do comprador, né, dados básicos, e a data do envio e formas de pagamento. Quando tu vai emitir a tua nota para o exterior enquanto MEI, tu vai ver que todas as informações que estão constando na invoice, eles pedem também na hora de emitir a nota fiscal no padrão nacional. Então, tu acaba já tendo uma correlação entre as informações. Então, se tu está fazendo a emissão da tua invoice, a maior parte das informações para emissão da nota fiscal tu já vai ter. Agora a gente vai entrar aqui num ponto que gera uma certa controvérsia e complicação, e é por isso que eu trouxe o que está no manual, no caso aqui, perguntas e respostas do Siscomex, que é a relação da cotação. Qual cotação eu utilizo para emitir a minha nota fiscal? Então, nós temos duas cotações de moeda para comércio e para serviço, tá? É a mesma cotação, na verdade, mas nós temos duas cotações que são utilizadas: o euro Petax ou o dólar Petax. O que acontece é que essas duas moedas, elas já têm um cálculo de equivalência em reais. Então, a conversão do dia anterior é a que tu vai utilizar para emissão da tua nota fiscal, de acordo com a invoice que tu emitiu. Então, a tua invoice ela está num valor bruto, já não tem nenhum desconto ali dentro. E quando tu emite a tua nota fiscal, tu vai usar o valor bruto desta nota, desta invoice que tu emitiu para o teu cliente. Mas o que eu quero mostrar com relação ao Siscomex é quando ele fala da cotação a ser utilizada para emissão da nota fiscal. Aqui ele trata que na emissão da nota fiscal de exportação é utilizado a taxa de câmbio relativa ao dia útil imediatamente anterior ao da emissão da nota fiscal e publicado pelo Banco Central. Existe uma outra regra que fala que deve-se utilizar a cotação do 15º dia ou da quinzena anterior. Essa regra, ela serve para o imposto de renda da pessoa física. Ela não tem relação com a emissão de notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas. Tudo bem? E aí pode até me perguntar quem é o Siscomex, para estar dando essa instrução, essa norma, né? O Siscomex ele foi instituído para cuidar do comércio exterior. E aqui, ó, no artigo 2º, a taxa de câmbio
a que se refere o artigo anterior será obtida mediante acesso ao sistema de informação do Banco Central por meio de transação PETAX. Então aqui mais uma vez aparece esse nome PETAX. Quando tu acessa o Banco Central para ver a cotação do dólar ou a cotação do euro, tu vai ver que um deles tem lá, entre aspas, escrito PETAX. Esse é o que tu vai utilizar como taxa de referência para a conversão da moeda estrangeira para o real. Mas vamos dizer que você está recebendo uma moeda que não tem esse PETAX, não é nem euro nem dólar. Como tu vai estar procedendo para fazer a conversão da tua moeda? Neste caso em específico, tu vai pegar a cotação da tua moeda e converter ela para o dólar PETAX. E aí, tendo o resultado do dólar PETAX, tu vai fazer a conversão para o real. Bem mais tranquilo, tá? É bem mais tranquilo do que parece. Então, tu pega a moeda que tu recebeu em estrangeira, converte ela para o dólar ou euro PETAX, e depois tu vai converter ela para o real. Então, ela passa por uma fase antes, que são essas duas as moedas de referências que nós temos para emissão da nota fiscal para o exterior. Corroborando ainda, eu trouxe uma consulta que foi feita junto ao Cefaz, aonde responderam. Salienta-se que o pagamento feito ao licitante brasileiro, eventualmente contratado em virtude de licitação de âmbito internacional, será efetuado em moeda brasileira e a taxa de câmbio vigente do dia útil imediatamente anterior à data do efetivo pagamento. Então, para fins de cálculo, por exemplo, de ICMS, a base de cálculo do ICMS que vai gerar uma tributação para o Estado, eles também utilizam a cotação do dia anterior. Então, entendam que existe sim uma diferença entre as regras que se aplicam à pessoa física, que está sujeita a carnê-leão, que está sujeita à declaração anual do imposto de renda, e também aquelas que são referentes a empresas. Cada uma tem uma regra e aí tu tem que tentar entender qual é aplicável a cada caso. No caso de emissão para nota fiscal para o exterior, utilizamos então a conversão para o PETAX e também utilizamos como fundamentação para a conversão da moeda a cotação do dia anterior, do dia útil imediatamente anterior. Vamos frisar bem isso, né? Então, sempre do dia útil anterior. Então, eu vou deixar aqui o link para quem quiser conferir na íntegra essa consulta pública que foi feita referente à emissão da nota fiscal. E aí, a gente entra na parte do código de conversão da moeda. Qual é o código que eu vou utilizar para emitir a minha nota fiscal? O que acontece é que realmente no meu vídeo eu utilizei uma planilha que estava desatualizada, o código que eu utilizei para o euro estava desatualizado, eu já retifiquei aquela nota, eu substituí ela. Então, nós temos aqui no Banco Central todas as moedas que foram os códigos de moedas utilizados. Então, o link para consultar o código da moeda vai estar na descrição do vídeo. E para quem quiser outra fonte para estar consultando os códigos, nós também temos aqui a Receita Federal, onde ela nos traz os códigos das moedas, bem como tem a parte de cotação, tanto para importação quanto para exportação. Então, tu tem os dois valores, tanto caso tu esteja importando algo, como caso tu esteja exportando alguma coisa e queira saber a cotação. E aí, a gente esbarra agora numa dúvida que aparecia durante a emissão da nota fiscal, que era a utilização de mecanismo de fomento e apoio. E eu falei que o ideal é que tivesse a opção que tu não utiliza nenhum mecanismo de apoio, porque isso significa que tu tem que estar cadastrado ou no Siscoserv ou no Siscomex. E aqui no caso, o próprio Siscoserv ele traz, né, a dispensa. Ó, estão dispensados do registro do Siscoserv, desculpa, as operações que não tenham utilizado o mecanismo de apoio ao comércio exterior. Então a gente tem já essa tratativa aqui que fala que, olha, as empresas do Simples Nacional e MEI estão dispensadas de ter um registro no Siscomex, então, portanto, elas não precisam utilizar o mecanismo de apoio ao comércio exterior e serviço. Então agora a gente vai para o passo a passo de emissão da nota fiscal, é o mesmo vídeo que eu já tinha publicado, só que agora eu vou fazer alguns adendos durante a transmissão. Então vamos lá para o vídeo. Bom, então a pedido aí de algumas pessoas no comentário que não encontraram nenhum vídeo explicando como fazer uma nota fiscal para o exterior, vamos fazer uma aqui. Então, para o exterior, gente, não tem jeito, tem que ser uma nota completa. Então, nós vamos vir em nota fiscal completa.
para carregar. Vamos colocar a data, o dia de hoje mesmo, dia 9. Vamos agora dar um Enter, esperar ele carregar as informações. Trouxe as informações do prestador do serviço, vamos descer aqui embaixo. E na aba Tomador do serviço, nós vamos colocar que o serviço é para o exterior. E aqui que reside algumas dúvidas, que é o número do NIF. O NIF, se tu clicar aqui do ladinho, ó, é o número do CNPJ dessa empresa do exterior. Caso a gente não tenha o número do NIF, tá? Marcamos não. Caso tenhamos o número do NIF, número do CNPJ, marcamos sim e vai habilitar o campo. No caso, a gente vai marcar não porque eu não tenho o número do NIF. Aqui nós temos um motivo de não informar o NIF. Nós temos duas opções. Está dispensado o tomador do serviço de ter um NIF ou a não exigência. Eu vou marcar aqui como não exigência. Ainda não encontrei nenhum manual referente à nota fiscal eletrônica que informe sobre esta questão, mas a não exigência é o melhor que eu poderia ter para o MEI. Tá? O MEI prestador de serviço, a não exigência é o melhor item que eu teria disponível para isso. Aqui no caso, vamos colocar agora o próximo item, um nome qualquer, né? XPTO, XPTO, empresa internacional, já tinha feito um teste antes, até tinha dado alguns erros para mim, só que todos de servidor, de banco de dados. Então aqui rua ABC, botei número 123, né? Lembrando, gente, tudo que tiver o asteriscozinho, campo obrigatório, então tem que preencher. No caso, cidade, eu vou botar Lisboa, eu já tinha visto. Código postal, se não souber, famoso 999. Província. Aqui em província, a gente coloca a província onde fica Lisboa. E aqui no caso, país, Portugal. Tá? Feito isso, a gente desce mais um pouquinho. Se há intermediário do serviço, né? No caso aqui não tem intermediário de serviço, vamos avançar e ver se eu não esqueci de nada. Ó, temos uma certa demora para carregar a próxima página. Feito isso, agora, ó, local de prestação de serviço. Sempre vai ser o local da tua MEI. Vamos preencher agora o campo serviço prestado. No caso, eu vou utilizar aqui o mais comum de estarmos exportando ultimamente no Brasil, que é o serviço de informática, né, tecnologia da informação. E aqui agora, o serviço prestado é um caso de exportação com imunidade ou não incidência de SSQN? Marca a opção sim, porque os serviços exportados tendem a não exportar ISSQN. Aqui dele dá uma explicação. Dá agora aqui, ó, descrição do serviço. No caso, vou botar aqui serviços prestados para o exterior. Prontinho. Bom, então esse aqui é um item que estava merecendo uma atualização. E nós vamos fazer aqui, então, com base numa nota que eu estou emitindo nesse momento, que é a parte de informações para o comércio exterior. No caso aqui, eu estou emitindo uma nota de prestação de serviço que é para consumo no exterior. Mas claro, tu que enquanto prestador de serviço, vai ver qual é a que melhor tu se enquadra, seja se é uma prestação de serviço transfronteiriço, se é para consumo no Brasil, se é uma movimentação temporária da pessoa física ou se é para consumo no exterior. O mesmo vale aqui para o item vínculo entre as partes. Tu vai informar se tu tem ou não vínculo com o prestador de serviço, e eu acredito que para a maioria esmagadora dos MEIs você não faz parte de uma controlada ou uma controladora, até por causa das limitações da própria existência da MEI. Aí tu vai dizer se tu tem uma relação de matriz, filial, sucursal ou outros, né? No caso aqui, sem vínculo, é só um prestador de serviço. No caso, ele está recebendo em euros, então a gente vai vir aqui no Banco Central e vamos pegar o código da moeda, que é o 978, a tabela que eu estava utilizando antes estava desatualizada. Então aqui a gente coloca o código certinho, 978, e o valor do serviço prestado. Observa aqui que cada moeda tem seu próprio código, como é o caso aqui do peso uruguaio, ó, 651.
No caso aqui, tu vai colocar 651, se tu recebeu em pesos uruguaios, e o valor que tu está recebendo em moeda estrangeira. Depois, tu vai pegar o valor da cotação do peso, fazer ele ir para um dólar Petax ou euro Petax e fazer a conversão em reais. Mas isso é uma outra etapa. Essa etapa aqui, tu informa o quanto tu está recebendo na moeda de origem, ok? Mecanismo de apoio e fomento, que era um item que, de acordo com o manual do Cisco Serve, você já estava dispensado, você não precisava ter esse código, e a gente havia comentado que ideal que tivesse opção nenhum, e realmente agora nós temos a opção nenhum. Então, existia dispensa de lei, não tinha opção, agora nós temos aí atualizado essa relação do mecanismo de apoio. Então, a gente marca nenhum para os dois, e se existe vínculo da operação de movimentação de bens temporários, a gente marca que não, e no caso eu não vou compartilhar as informações com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Então, aqui é o que eu queria mostrar para vocês, o que houve de mudanças que foi bem importante, e até porque é aqui que residia a maior parte das dúvidas. Do que eu coloco de informações nesses campos? É algo que eu nunca vi antes, que a prefeitura não me cobrava. Então agora a gente volta para a emissão da nota fiscal normal. Informações complementares, segue o mesmo raciocínio dos outros itens, né? No caso aqui não vai nada, não é nenhum campo obrigatório. E vamos clicar em avançar. Vamos ver, ó, erro. Para avançar, por favor, verifique a seguinte situação. Para a prestação de serviço caracterizado como comércio exterior, é obrigatório informar o código NBS vinculado. No caso aqui, não aparece em nenhum lugar para a gente colocar o NBS. Provavelmente vão arrumar isso depois. Mas o erro está sendo gerado por causa deste campo aqui. Em caso de exportação, imunidade ou não incidência de SSQN. Vamos marcar a opção não. Até porque, se a gente parar para analisar, a das MEI que tu paga é um valor fixo, considerando o INSS, e também já é um valor fixo de ISSQN. Então, provavelmente não está sendo aplicada a regra de isenção ou de imunidade ou não incidência de SSQN. Então, vamos marcar a opção não. Vamos descer mais um pouquinho e vamos dar um avançar aqui. Os demais campos permanecem todos iguais. Sim. Ó, avançou. Então, provavelmente o governo está considerando isso. Pelo MEI pagar um valor fixo de SSQN, eles não estão considerando esta imunidade ou a não incidência de SSQN. Vamos preencher agora então os valores do serviço prestado. A primeira questão aqui é o valor do serviço. A gente tem que colocar agora em reais. Eu coloquei 100 euros, então 532 reais. O euro hoje está 5,32 para quem quiser saber. Vamos descer para as demais informações, se houve desconto, se não houve. Aqui nós temos algumas informações que vêm já parametrizadas, né? Pelo próprio sistema, eles nem deixam que a gente altere. Vamos descer. Tributação Federal de PIS e COFINS não é um campo obrigatório, então a gente não precisa preencher. Agora, a questão de valor dos tributos também. E agora basta clicarmos em avançar para emitir a nota fiscal. Eu não vou emitir porque é uma nota de teste, tá? Ela geraria a nota fiscal, mas agora é só clicar aqui e depois emitir a sua nota fiscal. Eu espero que tenha te ajudado aí na emissão da tua nota fiscal. Se ficou alguma dúvida, comenta. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, né, com seus amigos que também prestam serviço para o exterior. E deixo aí o convite para te inscrever no canal, porque ajuda bastante, tanto na divulgação do nosso conteúdo, como também me incentiva a produzir mais conteúdos como esse, para estar ajudando o MEI a conseguir dar um passo a mais aí na gestão da sua empresa. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.